E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Mais um vídeo aqui para o meu canal. Dessa vez eu vou falar de uma outra coleção, ex-coleção de meu avô, de meu falecido avô, né? Eu já fiz vídeo aqui falando dele, meu avô que faleceu. Ele tinha, no auge da sua vida de leitura, da sua vida de leitor, ele lia jornal diariamente, revista diariamente. E livro, então, ele lia em média por 20 e poucos anos de vida de leitor, antes da diabetes fazer ele parar de ler, né? Porque a diabetes, às vezes, depois de um certo tempo, de uma certa idade, faz você perder parte da vista, ficar um pouquinho cego. Não cego completamente, mas ele teve que parar de ler por problema na vista, decorrente da diabetes, de outros problemas, e por 25 anos da vida dele, ele leu, assim, em média, lia de 80 a 110 livros por ano na sua biblioteca, no seu escritório particular, tanto na sua casa e apartamento antigos. Ele lia, em média, aí, sei lá, centenas de livros por ano e chegou a ler mais de 4.000 livros na sua vida. Então, principalmente de autores espíritas, de livros, contos espíritas, né? Zíbia Gasparetto, Chico Xavier e o Wilson Rochester, né? Então, assim, os livros dos anos 40, 50, 60 tinham essa capa, né? Uma capa mais classuda, uma capa assim mais dura. Hoje em dia, você vê a evolução das capas dos livros. Então, você vê livros com capas coloridas, capas bonitinhas. Antigamente, eram capas assim, com uma cor só. Se você vai numa biblioteca secular, numa biblioteca bem antiga, na casa de um senhor de idade que sempre gostou de ler e que ele tem mais de 80 anos de idade, você vai ver que os livros dos anos 40 e 50 tinham esse tipo de capa, esse tipo de designer, né? E hoje você vê a variedade de capas, a evolução de décadas após décadas de capas de livro. E ele lia bastante Zíbia Gasparetto, Chico Xavier, Rochester, autores espíritas, além de ler outras coisas, além de jornal e revista, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o de Rochester, A Vingança do Judeu. Aqui, Herculanum, de Rochester também. Rochester é um autor homem, tá? Só para vocês saberem. Um Romance de uma Rainha, volume 1. Aqui, Sinal da Vitória. Indo para Um Romance da Rainha, volume 1. Aqui, 50 anos depois de Chico Xavier. Há 2.000 anos de Chico Xavier também. E aqui do autor Rochester, o chanceler de ferro do Antigo Egito, né? Então, meu avô acabou dando os seus livros, seus milhares e milhares para sebos, bibliotecas e colégios, e os poucos que sobraram estão aqui em casa. Esses 8 aqui estão aqui em casa. O meu tio ficou com alguns, os meus primos e outros tios ficaram com outros, mas 99% foi para escola, biblioteca e sebo, enfim. Então, assim, para vocês verem, né, hoje em dia temos literatura grega, literatura, muito mais variedade, né, literatura egípcia, Crônicas de Nárnia, temos A Bússola de Ouro, Harry Potter, Senhor dos Anéis, O Hobbit, temos mitologia grega e egípcia com Rick Riordan, temos 50 Tons de Cinza, livro Crepúsculo. Então, a evolução da literatura nessas décadas, né, deu para ver que a variedade de capas, de estilo de capas mudou. Hoje em dia as capas estão mais coloridas, mais bonitinhas. Antigamente, né, se você vai numa biblioteca secular ou na casa de um senhor de idade de 80 anos para cima, você vai ver que os livros eram assim antigamente. Ó, vou abrir um aqui para vocês verem. Ó, 1958, a data do livro. Os livros dos anos 40, 50 e 60 eram assim, né? Uma coisa mais classuda, mais estilosa, algo que remete a respeito, né? Você respeita uma biblioteca, um ambiente, um escritório ou uma prateleira que tem esses livros aqui, né? Você respeita a idade, a história, o tempo de vida. Então, meu avô tinha uma coleção gigante nos anos 80 e 90, até ele se mudar, de livros, né? Milhares e milhares, a maioria de autores espíritas. Claro que ele tinha outras variedades, né? Suspense, romance, Agatha Christie,
Não sei se ele lia tanto assim Agatha Christie, mas não tem muito o que falar aqui, né? Já resumi bem a ex-coleção do meu falecido avô de livros, milhares de livros, e a grande maioria com esse estilo de capa, né? Com essa brochura, com esse tipo de designer. Livros antigos dos anos 40, 50 e 60. Pena que em 2003 e 2004, quando ele morava num apartamento antigo e tinha milhares de livros, eu não tirei foto, não registrei por fotos, né? E na casa dele, mais antiga ainda, a biblioteca, o escritório dele era uma maravilha, né? Enciclopédias também, além de livros, ele tinha enciclopédias, e é isso aí. Tá aí um registro pro meu canal, a ex-coleção de livros antigos espíritas do meu avô, impreterivelmente espírita, né? Que ele lia outros gêneros, mas principalmente livros espíritas. E o Alberto Valsani, descanse em paz, mas deixou aqui um legado como, um colecionador nato desses livros aqui, que hoje em dia viraram raridade, né? Só se vê em sebo, em livraria, biblioteca antiga, em colégios ou faculdades, aqueles bem antigos, né? Prédio, estrutura antiga, remetendo a algo mais de décadas e décadas anteriores. Isso aqui, para mim, tem que ser preservado, não aqui em casa, não estou falando aqui em casa, não estou falando preservado aqui no meu lar, docilar, mas preservado na vida, nas bibliotecas, nos colégios, nas casas, nas prateleiras, porque a literatura, os livros, a leitura, a história do mundo, a história do século XX se passa por isso aqui também, né? Então, tá aí o registro. Valeu, gente!